Muito bem, a atividade 6, do caderno do aluno, a apostila do segundo bimestre, ela diz o seguinte: a relação entre a pressão e a temperatura de um gás, quando este é mantido em um recipiente de volume constante, é definida pela relação P sobre T é igual a A. Ou seja, a razão entre a pressão e a temperatura é constante. A tabela seguinte mostra para um determinado gás a evolução da pressão em relação à temperatura. Então nós temos aqui uma tabelinha onde tem a temperatura e aonde que marca a pressão. Note que à medida que eu vou aumentando a temperatura desse gás, o que vai acontecendo com a pressão? A pressão também vai aumentando, Então ela respeita essa razão aqui, Pressão dividido pela temperatura dá uma constante aqui, que no caso ele chamou de uma constante A. Bom, então quer dizer que se eu fizer isso aqui, a pressão de 60 unidades dividido por uma temperatura de 300, se eu simplificar essa fraçãozinha aqui, vou ficar com 6 sobre 30, que dá para simplificar por 6 em cima e embaixo, nós vamos encontrar 1/5. E a mesma coisa, se eu pegasse aqui, o 80 sobre 400, simplificar essa fração, nós também vamos encontrar 1/5. Ou seja, a pressão e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais, Então, à medida que eu aumento a temperatura, a pressão também aumenta, Bem, ele quer saber qual que é a pressão quando esse gás for submetido a uma temperatura de 700. Então, se eu não sei, eu vou chamar aqui então de X, tá? E eu sei que quando eu faço a razão P sobre T, Ou seja, quanto que é a pressão aqui? X sobre uma temperatura de 700, isso aqui vai dar A. E quem que é A? A é a constante de proporcionalidade entre essas duas grandezas, que no caso aqui vale quanto? 1/5. Então isso aqui é igual a 1/5. Bom, então nós temos aí uma igualdade entre duas razões. Uma igualdade entre duas razões forma uma proporção. Aplicando a regrinha, então, multiplicar em cruz, Então nós vamos ficar assim, que x vezes 5 dá 5x. 5x é igual a 700. Então o x vai ser o quê? 700 dividido por 5. Então o x vai ser igual a 140. Então, quando esse gás for submetido a uma temperatura de 700, 700 unidades de temperatura, a pressão dele vai ser igual a 140 unidades de pressão.